Você já parou para pensar o que é a social-democracia? Pois bem, eu vou falar aqui muito, ou quase tudo, baseado nesse livro aqui, vou deixar um tempinho, né? É o nome complicado, muita consoante, Adam Przeworski, um polonês já radicado nos Estados Unidos há muito tempo, Capitalismo e Social-Democracia. O livro é excelente, um livro antigo, excelente, antigo, porém atual, quer dizer, não invalidado. Muitas discussões em torno desse livro, discussões acadêmicas e não acadêmicas. Ele mostra aqui a emergência da social-democracia. Esse livro está esgotado, eu não sei se tem em PDF, certamente tem em bibliotecas de universidades de ciência política, né? Pode ser que tenha em PDF em algum lugar, foi editado há tempos pela Companhia das Letras. Pois bem, o que ele mostra aqui neste livro? Que a social-democracia é um fenômeno histórico. E ele faz uma breve história disso, ele começa no século XIX, 1860, 1870, mostra a emergência dos movimentos socialistas na Europa. E aí ele pega, inclusive, né, depoimentos que antecedem esse período, refletindo sobre a participação política dos operários, a participação dos operários na política. Então tem várias passagens muito interessantes, né? Ele pegando reflexões de Marx, Engels, Rosa Luxemburgo e muitos líderes importantes da esquerda, não tão famosos como esses três que eu mencionei, mas famosos também, refletindo como deveria ser a participação dos operários na política, revolução, eleição. E aí ele diz o seguinte, bom, o que aconteceu efetivamente na história, né? Imaginem, o governo hoje, quando a gente olha o governo, a gente olha uma coisa imensa. Banco Central, Estado de Bem-Estar Social, SUS, universidade pública, escola pública de primeiro grau, de segundo grau, ensino fundamental. Não existia isso no século XIX, nada disso existia. O governo era uma coisa mínima. O governo regulava algumas coisas, tinha um poder de polícia, tanto é que isso está nos escritos de Marx. Ele viu o governo isso como um poder de polícia para segurar os operários e impedi-los de defender seu interesse, de fazer a revolução rumo a uma sociedade sem classes. Tá? Isso está nos escritos de Marx. E o governo vem crescendo, tem Banco Central, a burocracia, agências reguladoras, a burocracia hoje é incomparável. É incomparável, o governo só fez crescer lá do século XIX, século XX para cá. E continua crescendo, as atribuições vão aumentando, aquecimento global, então precisa agências de governo para regulamentar a poluição, a emissão de gases. Então todo o poder regulatório e muitas vezes de produção de bens e serviços do governo vem aumentando desse período da emergência da classe operária para cá, da classe operária industrial. Bom, pois bem, aí o que ele mostra, tá? Ele mostra o seguinte, houve ali uma discussão, mas houve um grande consenso entre os líderes, né, da classe operária, inclusive de seus teóricos, que era necessário participar da política, porque o governo reprimia a classe operária, reprimia a polícia mesmo, na rua, batendo. Então é o seguinte, a gente tem que fazer um partido e entrar na política, entrar dentro do governo para impedir a repressão, porque com essa repressão não há como chegar ao socialismo, não há como chegar à revolução. Tá? Isso 1860, 1870. Tá? Então aí são formados os primeiros partidos operários, partidos que depois vieram a ser partidos de massa de esquerda e passaram a ser votados e tiveram um imenso crescimento brutal entre o final do século XIX e o início do século XX, tudo documentado no livro, tudo documentado, ele mostra as votações, olha, tal eleição foi tanto, 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 conseguiu maioria no parlamento, né? E aí a esquerda chega no governo, né? Europa Ocidental, toda ela, né? Áustria, Alemanha, enfim, todos os lugares, um crescimento avassalador, rápido, imenso, né? E aí, bom, chegamos, agora o que a gente faz? Acabou a repressão à classe operária, vamos implantar o socialismo. Só que aí existem demandas... outra coisa importante, tá, que está mostrada, nunca na história os operários foram maioria, foram mais do que 50%. Operário fabril mesmo, urbano, nunca foram maioria. Tá?
chegaram no máximo a 40%. Vamos supor que o Partido Operário de Esquerda rumo ao socialismo quisesse esses 40%, segurassem todos esses votos. Sim, mas ele não tinha a maioria. Ele até conseguia a maioria no parlamento, mas em função de votos que vão além da classe operária. E aí tem que atender o interesse desse grupo também. Bom, pois bem, chega ao poder. Aí, chegando ao poder, a decisão é o quê? A decisão, existe uma troca, né? O que você faz? Melhora a vida do povo, né? Você se tornou um representante do povo, um operário, sindicalista, se tornou um representante do povo, dos operários, e você quer chegar no socialismo, né? Isso no início do século XX, antes da Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra Mundial. O que você faz? Melhora a vida do povo, né? Agora, ou começa a tomar as decisões que vão levar rumo ao socialismo, né? Estatizar tudo, nacionalizar empresas, ou então melhora, olha, eles estão pedindo seguro-desemprego, vamos fazer seguro-desemprego? Foi feito. Eles estão pedindo aposentadoria, seguro-saúde. Então, toda a formação do estado de bem-estar social começa no final do século XIX e vai entrando todo o século XX. E foi até os anos 70, 1970. Depois veio a Tati, veio diminuindo isso. Mas a social-democracia fez isso. Então, o que ele mostra? Essa decisão foi tomada, a decisão de melhorar no curto prazo a vida dos representados. E mais do que isso, na medida em que os operários votavam em representantes, eles delegavam aos seus representantes, aos deputados eleitos, as suas demandas. E aí, toda uma discussão que aconteceu na esquerda nessa época, isso desmobiliza. Ele vai dizer, bom, mas não tem jeito, porque ou a gente aceita ser representante deles e eles vão cuidar da vida privada, vão continuar trabalhando, etc., não vão para a rua fazer a revolução, ou a gente não aceita, não entra no governo e o governo continua reprimindo a gente. Tá? Então, houve a decisão de entrar no governo, a decisão de participar da política eleitoral. Que muitos diziam, o sistema burguês, a política burguesa, a democracia burguesa, enfim, independentemente da denominação que se dê a isso, a decisão foi de participar. E graças a essa participação, muito se melhorou da vida dos representados. Os representantes tomaram decisões para melhorar a vida dos representados. E uma das discussões que a esquerda teve, ela se deu conta ao chegar ao poder, era o seguinte, olha, para a gente continuar melhorando a vida de nossos representados, a gente precisa do crescimento econômico. O crescimento econômico aumenta a arrecadação, tendo maior arrecadação eu posso gastar mais e melhorar mais a vida do povo pobre, dos operários. Tá? E aí a esquerda no poder se dá conta o seguinte, o investimento privado é o que assegura o crescimento econômico. Então os capitalistas, aqueles que são donos do capital, o que é o investimento privado? O investimento privado é a poupança. Aquele que recebe muito pouco não poupa. Ele gasta tudo que ele recebe. Na medida que você passa a receber mais, ganhar mais, começa a abrir uma margem no seu orçamento para poupar. Uma empresa tem isso maior do que qualquer entidade, qualquer pessoa física. Né? Então isso é o investidor, são empresários que tem lá, eles são ricos, consomem, tem um consumo privado, pessoal, familiar deles, mas eles têm uma parte muito maior do que isso, que é a poupança. A empresa poupa para investir, para o quê? Para que a empresa cresça. E ao crescer, gera mais emprego, gera mais tributos, o Estado arrecada mais e gasta mais, melhorando a vida da população. Então, isso é uma discussão da esquerda, tá? Está tudo aqui nesse livro, né? Eles se dão conta do seguinte, bom, a gente precisa dos investidores. A gente tem que fazer com que eles invistam, porque o investimento deles hoje assegura o aumento do bem-estar na frente. O investimento presente assegura a melhoria de vida futura. E aí eles dizem o seguinte, bom, mas dá para fazer a transição para o socialismo como? Nacionalizando todas as empresas privadas que interessam? Alguns tentaram, aí vem uma crise brutal. Uma crise por quê? Porque os investidores olham aquilo, existe todo um sistema jurídico, existe a força real do dinheiro, a força real dos investidores, eles olham aquilo e dizem, está estatizando, peraí, vou tirar o meu dinheiro daqui desse país, vou levar para outro. Vou levar para um país que não está nacionalizando, não está estatizando as empresas. Tá? Então, é isso que o investidor faz. Então, a esquerda no poder, século XX, início do século XX, se deu conta
da imensa dificuldade de se fazer a transição do capitalismo para o socialismo, porque a estrutura, a espinha dorsal do sistema capitalista, todos nós temos aqui uma espinha dorsal. Aquilo que mantém em pé o sistema capitalista, estruturalmente, é o investimento. O investimento, porque todo mundo está pensando no bem-estar futuro. Então, ela não pode quebrar a espinha dorsal. Se quebrar, cai o bem-estar da classe operária e ela vota num outro partido de oposição que não será a esquerda. Então, nacionalizou, o investimento sai do país, o investimento sai do país, desemprego, crise econômica, perda de renda, próxima eleição, não dá a maioria para aqueles que tentaram levar o país ao socialismo. Foi isso que eles se deram conta no governo. Então, eles decidiram reformar o capitalismo. Esse é o que ele mostra, esse é o Pacto Social-Democrata. Qual é o Pacto Social-Democrata? Os partidos de esquerda, que representam o povo, os operários, a população mais pobre, faz um acordo mesmo de alternância do poder, não é um acordo dentro do governo, que ele decide não levar o país ao socialismo, ele ia se dar mal, mas decide reformar o capitalismo, e os partidos que representam os burgueses, os capitalistas, as classes mais altas, a classe média, aceitam melhorar a vida do povo, diz: eu me abstenho de parte do meu lucro para que esse lucro seja transferido para a população pobre. E esse acordo nós vivemos até hoje dentro deste grande acordo social-democrata. Margaret Thatcher e Ronald Reagan tentaram romper, mas ele continua meio que vigorando, né? Tem limites para isso. A austeridade hoje do Reino Unido, de alguns países europeus, a Alemanha não é assim, mas essa austeridade ela teve limites. Por quê? Porque vem uma eleição, né? Tony Blair, não, está diminuindo o estado de bem-estar social, vota no Tony Blair, aí ele volta a aumentar. Então, nós até hoje vivemos dentro desse pacto da social-democracia. E o que é um partido social-democrata? Um partido social-democrata é um partido de operários, de um partido de matriz sindical. E ele sempre começa mais radical e depois se modera. A primeira eleição que o PT disputou, a primeira eleição que Lula disputou majoritária foi o governo de São Paulo, em 1982, tinha lá o lema: trabalhador vota em trabalhador, peão vota em peão. Por quê? Porque tem os operários, tem que marcar identidade, tem que segurar, eles têm que votar na gente. Então, quanto mais você marcar a identidade, maiores as chances de ele votar no seu partido. Só que aí você vai tentar fazer a maioria. Para fazer a maioria, não tem voto de operário para fazer a maioria. Então você tem que ir além dos operários. E aí você tem que moderar o seu discurso. Então o Lula começa em 82 falando peão vota em peão, trabalhador vota em trabalhador. Em 89 já está falando sem medo de ser feliz. A diferença é imensa. Sem medo de ser feliz amplia, não está falando para os operários, está falando para quem quiser ser feliz. E é claro que quando chega no governo tem que representar interesses mais amplos. Não dá para representar somente o interesse dos operários. Isso que aconteceu no Brasil aconteceu em todos os países europeus, só que antes do Brasil, porque eles se industrializaram antes da gente. Só por isso. Tá? Então, esse é o fenômeno social-democrata. Quando a gente olha, por exemplo, quando eu sempre olhei, o PSDB tem um nome, Partido da Social-Democracia. Mas é um nome, é normal, foi a decisão que eles tomaram, intelectuais de esquerda que fundaram, mas todo Partido Social-Democrata vem do movimento sindical, tem representantes eleitos na sua origem do movimento sindical, líderes sindicais. O PSDB nunca teve isso. Tá? E todo Partido Social-Democrata é votado proporcionalmente mais pelos mais pobres. Desde que Lula emergiu, o PSDB não teve isso, emergiu no governo, 2006 para cá. Então o PSDB, apesar de ser até hoje no nome um partido social-democrata, ele nunca foi na prática um partido social-democrata. O PSDB não se encaixa no que está aqui nesse livro, nunca, e nem nunca vai se encaixar. No Brasil, o Partido Social-Democrata é o PT. Não só ele é o Partido Social-Democrata, mas o principal líder da social-democracia no Brasil é o Lula. Ele colocou os pobres na política de uma maneira inteiramente institucional. Ora, ninguém pode dizer que no Nordeste, que é o grande eleitorado do PT, a cidadela do PT, de Lula, todos aqueles eleitores sejam operários, ou seja, não tem esse interesse de classe operário. Tá? Então esse é o fenômeno da social-democracia. Eu fiz essa explanação,
muito baseado nesse livro, recomendo a leitura, como disse, ele está esgotado, é possível achá-lo em livrarias, talvez em PDF, na internet. Um forte abraço.